Caros colegas, sejam bem-vindos. É com prazer que hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das substâncias mais importantes da medicina chinesa e da natureza também, lógico, né? Porque o Ganoderma não existe somente na China, tá? Vamos falar do Ganoderma lucidum, chamado também de cogumelo do imperador, reishi pelo povo japonês e lingzi pelos chineses. Essa substância aqui que eu estou mostrando a foto para vocês é de uma importância ímpar dentro das terapias naturais, dentro da medicina chinesa. Então nós vamos nesse trabalho fazer uma abordagem, logicamente, não tão profunda, né? Mas mostrando a importância dessa substância na medicina chinesa. O significado de Lingzi é uma espécie taoísta considerada doadora de longevidade. Ela foi citada na primeira matéria médica, o Ben Caotin, né, do século II, tá? E também no Shendong Ben Caotin, matéria médica do marido divino, escrito por Li Xinshen. Lingzi significa erva de potência espiritual, um termo ligado à imortalidade e muito preconizado naquela época pelos monges taoístas, né, que buscavam sempre substâncias que pudessem ajudar a eles terem uma maior qualidade de vida também. Ganoderma deriva do grego ganos, que significa brilho, e derme, que é a pele, em alusão ao aspecto brilhante que ele apresenta. Então esse cogumelo ele parece, quando você pega, que parece que ele está envernizado, ele tem um brilho, né? Uma pele com um brilho bem reluzente. As ações da MTC, ele tonifica o Yin e o Yang, sangue e o Qi, nutre o coração e acalma o espírito. Nutre o Yin do fígado, do coração e trata o vento por deficiência. Tonifica o Qi do baço e nutre o sangue. Então vejo que é uma das substâncias muito importantes porque tem um amplo espectro de atividades energéticas. Agora, por que ele é tão especial? Ele é especial porque, primeiro, ele tem uma história de conhecimento e de uso de mais de 5.000 anos. E que hoje, através da ciência moderna, se provou a sua funcionalidade como suplemento nutricional e como um medicamento de alto poder medicinal, né? Os países, Japão, Taiwan, China, Estados Unidos, estão assim fazendo muitos trabalhos e a cada dia apresentam mais resultados em termos farmacológicos, mostrando que há 5.000 anos eles já sabiam que esse cogumelo era especial. Ele é considerado o rei dos adaptógenos, né? Ele é superior ao ginseng. E os adaptógenos compartilham 3 propriedades importantes que eu já devo ter mencionado talvez. Ele é tóxico e livre de efeitos colaterais. Ele atua inespecificamente pelo corpo todo, ou seja, ele atua sistemicamente e normaliza as funções fisiológicas. O Ganoderma contém de 800 a 2.000 ppm de germânio orgânico, né? Muito maior do que o ginseng. E a gente sabe que o germânio é um antioxidante potente, né? Tá? E com funções também adaptogênicas. Aqui eu vou falar de alguns constituintes ativos e propriedades, né, porque algumas substâncias, inclusive mais à frente, eu vou estar comentando também. Então, o Ganoderma contém um alcaloide, que é um cardiotônico, ele tem uma glicoproteína, que é um inibidor tumoral, ele tem adenosina, que é um nucleotídeo, que inibe a agregação plaquetária, é um relaxante muscular e analgésico. Ele tem uma substância também chamada ganoderans, A, B e C, que são polissacarídeos, né? Ele é rico em polissacarídeos, que tem o efeito de hipoglicemiante, cardiotônico e antitumoral e imunoestimulante. Triterpenos também faz parte do princípio ativo do Ganoderma e que geralmente tem atividade antihepatotóxica, né, e antihipertensiva.
Os ácidos ganodéricos, também triterpênicos, inibem a síntese de colesterol. Tem um efeito também antihipertensivo e inibe a liberação de histamina. Beta-D-glucan, que geralmente aparece em muitos cogumelos que nós usamos até no dia a dia em casa, né? Eles são polissacarídeos com efeito antitumor e imunoestimulante. Uma proteína Lin-8, que tem um efeito antialérgico de largo espectro e imunomodulador. Um esteroide, o ganosterone, que é um antihepatotóxico, e um triterpeno também, que inibe a liberação histamínica. Contém uma alta percentual de proteína, aminoácidos como leucina e lisina, ausente na maioria dos cereais, ácidos graxos, vitaminas B1, B2, B7 e potássio. Ações farmacológicas, né? Nós vamos falar de algumas delas, assim, de forma bem resumida, tá? E podemos voltar no futuro com uma apresentação mais extensa e aprofundando mais essa relação. Uma atividade imunológica, tá? Porque ela aumenta a proliferação dos linfócitos, antagoniza a atividade supressora da hidrocortisona, né? E aquela proteína Lin-8 que eu falei agora há pouco, ela aumenta a proliferação de células e mais a produção de interleucina em células T. Os polissacarídeos normalmente normalizam vários parâmetros imunológicos deprimidos por dependentes de opiáceos. Aumenta as atividades fagocitárias dos macrófagos, né? Uma atividade antimicrobiana, né? Considerável quando combinado com algum tipo de antibiótico, pode gerar um sinergismo, potencializando o seu efeito antimicrobiano. Os ácidos ganodéricos, que eu também já falei, exibem moderada atividade anti-HIV. Foram encontrados também 2 polissacarídeos ligados, né, com atividades antiviral contra o herpes viral simples 1 e 2, que parece resultar da afinidade desses compostos por glicoproteínas específicas da cápsula viral, responsáveis pela ligação e penetração do vírus na membrana celular. Então vejo que tem uma importância realmente grande, né? Uma das principais funções do Ganoderma, ele é um hepatoprotetor, e ele é considerado hoje um dos hepatos protetores naturais mais potentes e de melhor resultado terapêutico, né? Os polissacarídeos que tem no Ganoderma favorecem a síntese de proteínas e do RNA hepático, sem produzir modificações concomitantes na síntese de DNA dos hepatócitos. Tem ensaios também que confirmaram a atividade hepatoprotetora contra intoxicações, reduzindo significativamente os níveis de transaminase. Produziu ainda importante incremento na fagocitose do sistema retículo endotelial, redução no processo de fibrose hepática e aumento do número de leucócitos no sangue periférico. Outros achados indicam um potencial uso como antifibrótico hepático. E a hepatite B gerou também melhoras clínicas e laboratoriais. Efeito cardiovascular, né? Os triterpenos presentes no Ganoderma conseguem reduzir a pressão arterial elevada, atuando por meio da inibição da enzima angiotensina, convertendo, né, o ECA, que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Os nucleotídeos adenosina, guanina e derivados possuem atividade inibidora da agregação plaquetária. Foi isolado também uma protease com atividade antitrombótica e fibrinolítica,
que inibe de maneira competitiva a união trombina-fibrogênio. Em estudos com extrato alcoólico, aumentou a força contrátil do coração, com uma ação inotrópica positiva. Em estudos também aumentou o fluxo sanguíneo coronário. Todos esses são trabalhos, resumo logicamente que eu estou fazendo aqui, de trabalhos que existem publicados hoje sobre o Ganoderma. Existe hoje uma quantidade absurda de trabalhos farmacológicos com o Ganoderma. Uma ação também anti-inflamatória, e analgésica também. O Ganoderma possui vários esteróis e triterpenos que mostraram atividade anti-inflamatória em nível experimental. Ele contém também o lanostina, que é uma substância que inclusive tem em outro cogumelo importante, que é o Poryacoccus, da medicina chinesa, demonstrou inibir as fosfolipase A2, obtida do veneno de serpentes, o que poderia explicar sua atividade anti-inflamatória. Os ácidos ganodéricos, que eu falei, evidenciaram os efeitos anti-nociceptiva, mais potentes em ratos submetidos à prova de contração abdominal induzida por substâncias irritantes. Em neuralgias pós-herpéticas a voluntários, resultou em efeito analgésico consistente. Um dos efeitos também interessantes do Ganoderma é no diabetes. Em alguns estudos mostrou efeito hipoglicemiante comparável à glibenclamida, que é uma substância alopática. Em outro trabalho, inimiu de modo importante a enzima aldose redutase, reduzindo a acumulação de galactiol intracelular. Esse achado é sugestivo de um potencial efeito protetor para as complicações oculares que ocorrem nos diabéticos. Outra coisa também, o proteoglicano, presente também no Ganoderma, obteve efeitos benéficos reduzindo os níveis de hemoglobina glicosada, o aumento e o incremento dos níveis de insulina e peptídeo C, redução do glucagão sérico e aumento da atividade secretória das ilhotas de Langerhans. Vamos ver agora mais algumas atividades aí, mais algumas propriedades importantes do Ganoderma, que atua também no sistema digestório. Tem uma atividade no sistema digestório através dos extratos de polissacarídeo, que inibe a indução de úlcera péptica, promovida por endometacina e ácido acético. Estimula a enzima ornitina descarboxilase, com aumento na expressão da proteína CMYC e redução na expressão do gene do TNF-alfa. A imunoproteína LINZ8 protegeu contra agentes indutores de colite. Uma ação também fotoprotetora. Ratos que receberam doses 20 dias antes e 14 dias depois tiveram um melhor resultado significativo nas doses de raio gama. Então, os ratos foram alimentados 20 dias antes e 14 dias depois, e aqueles que receberam essas dosagens de Ganoderma apresentaram um resultado de sobrevida maior e melhor. Um polissacarídeo comprovou estimular a função hematopoética da medula óssea. O Ganoderma também apresenta alguns resultados interessantes no aumento do HDL e na redução do LDL. Muito interessante. E em oncologia, existem diversos trabalhos em oncologia, e os ácidos ganodéricos triterpênicos,
exerce citocidade sobre as células tumorais, utilizando 5 mecanismos diferentes. Primeiro mecanismo, alteração da atividade de proteínas que regulam a diferenciação celular e a proliferação, privilegiando a primeira. 2. Exercendo efeitos citotóxicos, induzindo por estresse oxidativo. 3. Ligando-se a receptores androgênicos. 4. Inibindo a expressão do fator nuclear transcricional, kappa-beta. E por último, o aumento da citotoxicidade das células assassinas, o natural killer, por meio da ativação e secreção de perforina e granulosina. Como vocês viram, o Ganoderma realmente ele tem uma atuação muito interessante, para ser usado no dia a dia da clínica. Os aspectos legais dele hoje no Japão, ele é usado como coadjuvante para o tratamento de câncer. Em países da Europa ele é comercializado como suplemento dietético e no Brasil ele está liberado o uso através da RDC 21, que se encontra na Farmacopeia Oficial da China. Uma das aplicações interessantes desse Ganoderma que eu estou apresentando para vocês é que ele contém uma concentração maior do que qualquer outro Ganoderma encontrado hoje no mercado. Uma concentração de extrato de 30%, 30% de polissacarídeos. Então isso permite com que você tenha um efeito terapêutico bom com uma dosagem menor de cápsulas. Preventivamente, o Ganoderma é muito interessante. Você pode usar uma cápsula 2 vezes ao dia durante longo período, para prevenção de doenças. Para tratamento de patologias mais graves, de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água e longe das refeições. E para insônia, bastam 2 cápsulas antes de você dormir, também tomado com água. Ele tem um efeito, inclusive, superior à melatonina. Então preste atenção, porque a dosagem de polissacarídeo 30%, hoje somente esse produto apresenta essa concentração, permitindo com que você tenha um resultado terapêutico mais expressivo. Contraindicações, efeitos e cuidados. Pacientes que tomam anticoagulantes devem tomar cuidado porque ele pode potencializar a atividade antiagregante, então precisa tomar um certo cuidado. E algumas pessoas que fazem uso do Ganoderma pela primeira vez podem apresentar durante a primeira semana um leve desconforto na cabeça, uma tontura, um pouquinho de dor de cabeça em função da liberação de substâncias hepáticas que acabam entrando na circulação sanguínea. A gente chama isso uma reação de purificação, ou então também crise de cura. E o que pode se fazer é reduzir um pouco a dosagem, continuar tomando, e esse efeito ele passa depois de alguns dias, depois de 4 ou 5 dias, esse efeito se reduz ou desaparece, tá? Aqui é a bibliografia. Como eu falei, é uma das matérias, uma das substâncias mais pesquisadas hoje, na China, no Japão, Coreia, Estados Unidos, tá? É uma bibliografia muito extensa e eu fico à disposição de vocês para, se quiserem aprofundar esse conhecimento sobre o uso e aplicações do Ganoderma, ok? Um grande abraço a todos e até breve. Aqui eu tomo a liberdade de colocar aonde você pode encontrar os produtos e fórmulas da Vitafor, Uma através da Naturalmed, que é uma empresa pioneira em fórmulas chinesas no Brasil. Eu acredito que a grande maioria dos profissionais do Brasil já devem conhecer. Fundada em 2001, está em Campinas. E a outra quem iniciou todo esse processo, a Brasil Oriente, foi fundada em 1992. É a empresa pioneira no Brasil, na parte de importação e de comercialização de
Fórmulas da Medicina Chinesa. Ela está em São Paulo, lá no bairro da Liberdade. Eu coloco aqui também os sites onde você pode fazer a compra e consulta. E também nós temos uma condição especial para profissionais ou mesmo empresas que queiram revender as fórmulas da medicina tradicional chinesa, né? Tomo a liberdade também de colocar aqui o nosso endereço do nosso portal de cursos online e presenciais de formação em fórmulas da medicina tradicional. http://naturalmed.eadbox.com. Lá você vai ter cursos gratuitos, alguns cursos são pagos, né, cursos com pouca carga horária, né, para aqueles que querem tomar um primeiro contato com a medicina chinesa, e cursos mais extensos, de até 1 ano de duração, que logicamente com um conteúdo muito maior tal, de entendimento sobre o assunto. Tá? E eu agradeço desde já a atenção de vocês e espero revê-los em breve. Um abraço.